bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo com a Bragato. E já quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês que está aqui assistindo a gente nesse sabadão. E vocês sabem que nós estamos aqui todos os sábados a partir das 13 horas, tanto na TV Capital, canal 9.1, quanto do nosso canal do YouTube. Inclusive, aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, já compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga, no grupo da família, do trabalho, com todo mundo, porque eu tenho certeza que o episódio de hoje vai impactar você e toda a sua casa. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente, estou muito feliz e Deus seja louvado por isso. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, um ser humano cheio do Espírito Santo de Deus, e que eu tô muito, muito, muito feliz de receber aqui no nosso estúdio com vocês, Agner! Obrigado. Tô muito feliz de receber você, sua esposa maravilhosa, que está ali assistindo a gente também, de camarote. E eu tenho certeza que o senhor vai falar muito com a gente aqui nesse lugar, né, Agner? Amém. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu tenho certeza que é uma agenda de Deus e que Ele realmente quer fluir a partir desse papo. E o meu desejo é que realmente Ele fale o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, né? E como Ele quiser. Então, estamos aqui para isso. E eu realmente me sinto muito honrado. Obrigado, de verdade. Amém. E, gente, vocês sabem que aqui no nosso podcast é de praxe, todo convidado recebe uma lembrancinha abençoada, entendeu? E eu juro pra você que não engorda, tá? Agner, mais uma vez, muito obrigada. É uma caneca pra você tomar seu café durante seu devocional, tomar uma água, que eu vivo tomando água em caneca também. Então, é um presente nosso, Obrigado. Tá? E nada melhor do que começar esse podcast sabendo quem é o Agner. Conta pra gente, Agner, um pouquinho do seu testemunho. Como começou? Você já conhece Jesus desde o berço? Você conheceu ele mais velho? Como que foi? A gente tá doido pra saber como o senhor pegou esse vaso e transformou nesse homem tão cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Eu acho que as minhas histórias são sempre histórias grandes, né? Então, fica à vontade. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude a resumir tudo, né? Mas eu cresci, sim, num lar cristão, né? Meus pais eram pastores, né? Eu cresci, então, dentro da igreja, literalmente, né? Ali com a minha família, participando, vendo meus pais cuidando de pessoas, né? E o que eu sempre digo é que eu sou muito grato porque os meus pais foram ótimos pais, né? Então, eu tive o privilégio de ser criado por pessoas que realmente me amavam como Cristo queria que eles me amassem. Então, acho que isso foi fundamental. Porém, na minha infância, para mim, a igreja era aquele cenário, aquela experiência muito natural. Então, eu cresci na igreja, tive ali pseudos encontros com Cristo, mas de verdade mesmo, de verdade, eu conheci a Cristo com 19 anos. Eu sempre falo isso porque é difícil exemplificar, mas o Espírito Santo, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, assim, e que marcou minha vida, foi aos 19. Só que antes disso, eu me perdi, eu saí da igreja, eu vivi a minha vida, principalmente algo que é muito típico na vida de filhos de pastores, né? A gente tem visto o quanto a filiação pastoral ela tem sido fragilizada, né? Acho que nas últimas décadas. Então, eu fui uma dessas pessoas, né? Eu fui uma das pessoas que ao longo da caminhada, assim, mesmo crescendo na igreja, mesmo estando ali exposto ao evangelho, eu fui alguém que me desviei com 15 anos. E a história é muito longa do porquê eu desviei, como que funcionou tudo isso, mas a verdade é que Cristo me encontra com 19 anos, numa cidade longe de casa, longe dos meus amigos, longe da minha família, né? Onde eu gosto de dizer que, tipo assim, que a pré-depressão me abraçou mesmo, né? Eu realmente vivi um tempo depressivo demais, assim, né? E eu estava em São José dos Quatro Marcos, longe da cidade que eu cresci, e o Senhor, de forma muito específica, né, em um encontro absurdo, assim, transformou minha realidade, minha vida. E a partir dos 19 anos, eu gosto de dizer que realmente Deus começa a me mostrar um pouco do que Ele queria fazer através da minha vida. E eu que nunca tinha falado de Jesus para ninguém, Ele começa a me convocar a falar de Jesus para as pessoas. E eu que nunca, tipo assim, me posicionava de uma forma
cristã, né? Porque eu cresci na igreja, mas eu era, tipo assim, uma peça na igreja. Eu não me posicionava como cristão. Eu nunca falei de Cristo pros meus amigos. E aí, quando eu, com 19 anos, longe de tudo, na pior fase da minha vida, eu conheço a Cristo, ele começa a me chamar para, tipo assim, abrir a boca e realmente ser um instrumento. E, obviamente, né? Com 19 anos, eu começo isso. E com todo começo, é aquele cai e levanta, né? Então, eu errava, levantava. E eu gosto de dizer que o Senhor... Eu tive um novo start da minha vida cristã, assim, há uns 7 anos atrás. Que foi onde realmente o Senhor me chama não só para ser alguém publicamente cristão, mas também para que meu coração começasse a queimar por missões, por servir, né? Eu sempre falo que aquele que está em Cristo e manifesta a glória de Cristo, ele é expulso para um lugar de serviço. Então, tipo, eu fui expulso para um lugar de serviço. Então, eu não entendia no início, mas tudo me direcionava a servir pessoas, a dividir o que eu tinha, a amar pessoas. E isso começou ali quando eu já tinha, tipo assim, acho que uns 22 anos, 23 anos. Então, o Senhor foi moldando as coisas. E nesse processo, eu fui amadurecendo. E hoje, para honra e glória do Senhor, né, eu tenho entendido dele, né, as formas de se mover a partir do Espírito. E a gente tem lutado e batalhado para ser sempre obediente em todas as chamadas que ele nos dá, né, diariamente. Caramba, que forte. E eu vejo, assim, que você conversa muito com jovens, né? Inclusive comigo. Quando eu conheci o Agner, o trabalho dele e tudo mais, eu fiquei muito admirada pela forma com que ele realmente fala com as pessoas, na nossa linguagem. E quando você diz ali do cai, levanta, como que foi pra você lidar com isso? Eu vejo que tem muitos jovens, inclusive até eu mesma, que às vezes a gente erra em lugares que não faz tanto sentido. Qual dica você... Não digo dica, mas qual conselho você daria para que a gente saia desse lugar? Porque eu também retornei meio recente para Cristo. Então é normal que algumas coisas aconteçam e façam você se questionar. Senhor, eu não quero mais errar nesse lugar, mas eu ainda estou errando. Qual conselho você daria para que a gente saia desse lugar, Agner? Eu gosto de dizer que, tipo assim, nós precisamos ser discipulados pelo Espírito, né? Tem uma frase que eu uso muito que é Jesus é suficiente. Tipo assim, em todas as questões, em todos os dias, em todas as condições, Jesus ele é suficiente, porque ele responde em qualquer fase. A questão é que a gente vive numa geração onde as pessoas elas são movidas pelo que elas querem, né? E não pelo que a palavra nos direciona. E eu acho que o maior problema da juventude atual é justamente, tipo assim, ser muito empolgada, né? E pouco fundamentada na palavra. Então, eu falo, tipo assim, baseando na minha vida e na minha vivência, né? E nesses 10 anos aí, tipo assim, acompanhando juventude, pregando para jovens, trazendo na linguagem que comunica, eu posso dizer que eu não conseguia permanecer, eu era inconstante, porque eu voltava para o mesmo lugar que eu estava antes. Como assim? É como se fosse um gráfico. Digamos que a gente está aqui, né? Eu tô com a minha vida, eu começo a buscar Deus, eu subo. O problema do jovem é que ele é muito empolgado para subir, mas ele é muito empolgado para descer. E eu sempre volto para o mesmo nível que eu estava. E eu digo que a caminhada cristã, né, a constância com o Senhor, a permanência, ela não é um sobe e desce. Né? Ela é um sobe quando eu começo a descer, porque todo crente tem o dia mal. Todo crente ele se sente morno em certo momento. Todo crente ele percebe que ele está desanimado. Só que todas as vezes que eu me sentia desanimado, eu precisava mudar a rota. Eu precisava buscar ao Senhor, eu precisava perguntar ao Espírito o que eu precisava fazer para avançar e não para descer. Então eu sempre falo, né, para os meninos que eu discipulo, a permanência com o Senhor, a constância com o Senhor, porque essa palavra a gente usa muito, né? Constância, é tão difícil ser constante. A constância do Senhor não é isso aqui. Seria lindo se fosse. Mas a vida cristã é isso aqui, ó. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Quando eu começo a esfriar, eu ajusto a minha rota. Eu mudo as coisas, eu me aproximo mais do Senhor, então eu continuo subindo. Então eu vou fazendo isso. Começa a esfriar, subo. O problema é que a nossa geração ela sobe com muita intensidade, depois ela desce com muita intensidade. E aí ela gasta de novo tudo aquilo que ela tem para subir um pouquinho, desce. E a gente nunca alcança níveis maiores. Então, se eu pudesse dizer algo para essa geração, seria tipo assim: primeiro, seja sincero com o Senhor, sabe? Primeira coisa, a gente manipula muito a nossa vida. A gente conversa pouco com o Senhor sobre as coisas que realmente nós fazemos e o quão ruim nós somos. Porque nós somos ruins. Nós precisamos entender que a transformação ela provém a partir do arrependimento, certo? Então a gente vê uma geração que busca muito avivamento. Só que a gente precisa entender que o avivamento está disponível. Jesus já foi para a cruz. As palavras lançadas no mundo espiritual elas já foram lançadas por Deus.
A questão não é, tipo assim, só orar por um avivamento. A gente precisa se alinhar a ele, certo? E para tocar o avivamento que já está disponível, eu preciso mudar a minha rotina, mudar meu pensamento, ter uma metanoia e mudar realmente meus hábitos. E realmente colocar meu coração na mesa com Cristo. Então, acho que a dica seria: se apaixone por Jesus. Existem disciplinas espirituais que a juventude ela ignora, certo? A gente tem leitura da palavra, oração, jejum e comunhão. Imagina uma mesa de quatro pés. Leitura da palavra, oração, jejum e comunhão. A questão é que, às vezes, a juventude ela quer comunhão. E ela se apaixona pela comunhão, certo? A empolgação daquela situação. E aí ela tá na igreja no sábado, ela tá na igreja no domingo, né? Então ela tem comunhão. Mas aí relacionamento com o Senhor, que é o que realmente gera transformação, a gente não tem. Então, por exemplo, eu pergunto para os jovens, né? Eu já fui em vários lugares e falo, tipo assim, fecha os olhos. Vamos lá. Tipo assim, levanta a mão para mim quem já leu a Bíblia toda. Tipo, a gente vê que a juventude não lê a Bíblia. E eu não tô falando que ler a Bíblia te faz ser melhor do que ninguém, porque tem gente que leu a Bíblia e não é melhor, né? Que não pratica. A questão não é ler, mas a questão é que ler a Bíblia, pro cristão, precisa ser um ato de sobrevivência. Então, isso precisa ser o mínimo, né? Sim. Tipo assim, orar pro cristão, ele não merece palma porque ele ora. Ele precisa entender que isso é o mínimo, sabe? Jejuar pro cristão, ele não merece palma porque ele jejua. Deus não te aplaude. Ai, parabéns, você tá jejuando. Deus se alegra, com certeza. Mas o jejum é uma disciplina que é básica pra gente. A gente precisa ter jejum, oração, leitura da palavra e comunhão. Então, falando de juventude, a juventude se apaixonou pela comunhão. E aí eles estão envolvidos nas coisas que precisam. Mas aí quando a gente vê, tipo, a leitura da palavra, não tem. Não tem. Aí, tipo, oração. Cara, eu não consigo. Quando eu começo a orar, eu não sei orar. E aí, tipo assim, não tem oração. E aí fala jejum, se não tem oração e não tem... Jejum que não tem mesmo. Né? Então, tipo assim, é mais fácil orar e é mais fácil ler a palavra do que jejuar. E aí, tipo assim, jejum aí que eles não têm mesmo. Só que essa não é a realidade só da juventude. Essa é a realidade do cristianismo no mundo. Num contexto geral, né? No contexto geral. E eu tenho percebido assim, Agner, não sei se você concorda comigo, que cada vez mais a culpa tem afastado as pessoas, sabe? Porque você gera aquela culpa toda no seu coração. Nossa, mas eu errei de novo com o Senhor. Deixa eu me afastar aqui rapidinho. E aí já não tem jejum, já não tem oração. Vai ter o quê, meu Deus do céu? Não tem nada mais. É isso. Inclusive, eu aprendi isso sobre sinceridade com o Senhor. Eu sempre tive essa troca com Deus muito clara. Mas, assim, algumas coisas eu ainda ficava... acho que o Senhor não precisa que eu fale isso, que Ele já tá vendo. Mas a partir do momento que eu comecei a ser sincera com Deus, falar, Senhor, eu tô assim, porque aconteceu isso. Cara, como que muda, né? Sim. É bizarro. A gente precisa aprender, como seres que ainda pecam, que o pecado ele não pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, pecar precisava ser um alerta na nossa vida de aproximação de quem Cristo é. Porque se Ele responde o pecado... né? Se há graça, favor e merecido, a gente precisa. Pequei, eu olho para ele e não me isolo. A questão é que as pessoas, elas pecam, certo? E provavelmente todo mundo que estiver assistindo isso aí peca. Porque, infelizmente, nós ainda herdamos uma natureza caída. Sim. Então, tipo assim, pro cristão, ele não pode ter o pecado como um hábito, né? E sim como um acidente, né? Ele não pode, tipo assim, escolher viver uma vida de pecado. Mas ele peca, né? Eu peco, você peca. E, tipo assim, a questão é que as pessoas, elas pecam. Em vez de elas olharem para Cristo, certo? Admirarem quem Cristo é, se aproximarem, a culpa faz com que elas se isolem. Então ele pecou, ele vira as costas e fala, cara, eu não vou na igreja hoje porque eu não sou digno. Sabe qual que é a verdade? É porque nós nunca fomos dignos. Essa é a verdade. Quem santifica o homem é o sacrifício de Cristo. A expiação foi feita por Cristo. Então a questão é que digno é ele. E porque ele é digno, porque ele é santo, e porque ele quis nos santificar, nós temos o privilégio de estarmos nesse processo de santificação. Então, as pessoas, elas pecam e não olham para Cristo. Elas viram as costas para Cristo. E é isso que eu falei, da questão de subir e descer. Ir e voltar para o mesmo nível. Porque elas estão caminhando. Aí ele peca. Aí ele volta para o mesmo nível, porque ele fala, não sou merecedor. Eu não mereço ler a Bíblia, eu não consigo orar. Eu não consigo jejuar. Vai entrando naquela bola de neve. E aí, a bola de neve é sempre para baixo. E a gente precisa entender que Jesus ele vai para a cruz sabendo que nós pecaremos. Quando a gente peca, ele já sabia. Ele já morreu por esse pecado. E isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Se eu pudesse dar uma dica, seria... Cara, errei. Estou sendo dependente do pecado. Estou ainda, tipo assim, caindo. Estou ainda sendo frágil nas minhas tentações.
Isso precisa ligar um alerta em nós, de que nós precisamos se aproximar de Cristo, se relacionar com Cristo, ao ponto de se tornar pequeno. Porque quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu amo. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais temor é gerado em mim. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais eu entendo sobre os planos e projetos que Ele tem e restabeleço minha identidade. Cara, quando eu amo mais Ele, tenho mais temor, entendo quem eu sou em Cristo, o pecado se torna algo pequeno. Então, agora, quando eu vou pecar, eu me lembro disso. E eu escolho não pecar. O problema é que a pessoa não tem nada disso. Ela só tem uma tentação. Então ela fica, ai meu Deus, eu sei que é errado. Mas ela não lembra de Cristo. Ela acha que é errado para ela. Então ela vai beirando o pecado e cai no pecado. Então se eu pudesse dar uma dica, cara, pecou hoje, tá em pecado, tá assistindo isso, você tá em pecado, entenda, isso não assusta Deus. Não há nada que a gente possa fazer que faça com que Ele nos ame menos. Nem a morte, nem anjos, nem principados, nem presente, nem passado, nem coisas que virão farão com que Ele nos ame menos. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Então, por que fugir? Por que desistir da caminhada? Certo? Eu vejo muitas pessoas desistindo no processo porque caíram. Jesus sabia que a gente ia cair. Porque se você não fosse mais cair, você estava pronto para ir para o céu, estava santificado, concluiu o seu processo. Você é perfeito, já não tem mais pecado, ok, você está pronto para subir. Não tem mais, não precisa... Para que tá aqui, né? É porque a verdade é que quando nós estamos na terra, com esse corpo físico, certo? Com a nossa alma que batalha, sabe, contra as nossas vontades espirituais, nós precisamos entender que sim, nós cairemos. O problema é que as pessoas elas têm caído e permanecido no chão, certo? Cara, isso é muito forte. E eu assisti um podcast onde você participou e você trouxe um assunto que eu acredito que seja meio polêmico, mas eu acho que é essencial. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas como você começou a falar, eu achei tão importante. Sim. Onde você falou da pornografia. Sim. Cara, isso é muito forte. Porque a gente vê dentro da igreja, várias pessoas estão lá, mas ainda cai nesse lugar e se culpam tanto, porque é algo que, desculpa a palavra, mas ferra tudo aqui dentro, sabe? Sim. E eu achei tão importante a forma com que você trouxe, e eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a sua história com a pornografia, como você conseguiu sair disso. Sim. Que eu acho que também entra muito naquela questão da culpa, como as pessoas se sentem com essa culpa instantânea que vem depois. Eu já vi alguns relatos até de algumas mulheres cristãs falando sobre isso, sobre o que gera na nossa vida, sim, sobre como isso frustra casamentos. Você que é uma pessoa casada, tem uma família abençoada, eu gostaria muito que você trouxesse um pouco disso pra gente. A gente falar sobre pornografia, né, e sobre o ato que isso gera, é algo meio polêmico, porque a igreja fala pouco, né? Só que vive muito. A igreja fala pouco, mas vive muito. Porque se a gente pegar o índice de pecado no meio de uma juventude, no meio de uma estrutura de igreja, a maioria dos pecados são sexuais. Então, a gente precisa entender que sim, Cristo se preocupa com isso. E que, da mesma forma, Jesus ainda é suficiente, ele responde isso, certo? E usando uma experiência própria. Eu era aprisionado em pornografia, né, masturbação e, tipo assim, defraudação. Eu era aprisionado por várias coisas. E eu posso dizer que vencer esse processo, né, foi algo difícil para mim, porque eu estava tentando com as minhas próprias forças. A gente sabe que Cristo é a resposta, mas a gente tenta resolver com o nosso braço, certo? A questão é que eu caía no pecado e eu me sentia tão indigno, mas tão indigno que eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E bem intencionado, eu ia lá e cortava as raízes. Como assim? Eu excluía o Instagram, eu excluía não sei o quê, eu não acessava algo à noite, eu não fazia isso. E aí eu cortei as raízes. Funciona? Funciona, por enquanto. Porque quando eu corto as raízes, eu me torno um fugitivo do pecado, certo? Então, tipo assim, eu fujo do pecado. Então, eu corto as raízes e me torno um fugitivo. A questão é que a gente vive num mundo caído. E o cara que é aprisionado em pornografia, ele vai no shopping e no shopping tem uma mulher de lingerie. Ele passa na rua, tem uma placa de motel e na placa de motel tem uma cena extremamente sensual. Ele vai pra rua e vê alguém vestido de alguma forma que de alguma forma atrai ele. Porque não adianta ele se tornar um fugitivo e não resolver o problema. Porque eu, como fugitivo, um dia, querendo ou não, o pecado, a tentação me encontra. E quando a tentação me encontra, aí provavelmente eu caio. E o que eu preciso fazer a partir disso? Eu preciso amadurecer. É saudável cortar as raízes? Muito. No início. Mas enquanto eu corto as raízes, eu busco a palavra. Enquanto eu corto as raízes, eu me aprofundo em quem Cristo é. Enquanto eu corto as raízes, eu jejuo.
certo? Eu tenho comunhão com a minha igreja. Eu tenho comunhão com as pessoas que conversam sobre coisas saudáveis. E aí sim eu consigo vencer o pecado. A questão é que eu, Agner, cortava as raízes e não vencia o pecado. Por quê? Porque eu passava um mês, caía. Passava 2 meses, meu Deus, estou conseguindo, caía. Porque o pecado te encontra, a tentação te encontra. Satanás, ele sabe onde dói. Então ele desenvolve artimanhas para poder te encontrar com o pecado. Ele utiliza pessoas e falas para gerar no seu coração algo. Entendeu? E aí, tipo assim, a gente tem uma igreja, não é juventude, é uma igreja inteira que é, tipo assim, afundada em vícios sexuais. Sim. Certo? Às vezes a pessoa ela não tem a prática, mas ele olha para alguém com desejo, sendo casado. Né? Ele, tipo assim, se relaciona com pessoas às escondidas. Ah, mas é só uma conversa, pecado. Ele comenta de uma forma que gera defraudação, certo? Isso não só o homem, mas a mulher também, Sim. certo? Às vezes ela, pelo sentimento de querer ser desejada, então ela se veste de uma forma um pouco mais sensual para que outras pessoas possam admirar ela. Ah, mas eu sou cristã, certo? E aí a gente tem aquilo, tipo assim, homens e mulheres que estão no reino do Senhor, mas com fragmentos da queda. Mas fragmentos, tipo assim, ansiando ser olhados por homens e não por Deus. E aí a gente se vê meio perdido nesse processo. Então, uma dica para alguém que hoje vive nesse vício, certo? E eu não falo só homem, eu falo mulher. Porque hoje nós somos o país em nível mundial, não sei se ainda é, né? E se a gente não assumiu a liderança. A gente era o segundo país que mais acessava pornografia. Mulheres acessavam pornografia. E aí, tipo assim, dentro da igreja, a gente já não fala sobre isso no meio dos homens. E imagina das mulheres. A gente tem centenas, milhares de mulheres aprisionadas, certo? Por conta de pornografia. Só que esse é um assunto que ela não tem coragem para contar nem pra amiga. Que é muito pesado, Muito né? pesado e parece que você é a pior pessoa do mundo. Essa é a mentira que o espírito maligno, que Satanás emprega na nossa mente. Que você é ruim, você não pode. Mas por isso que a gente precisa se blindar da armadura, né? A armadura que está em Efésios 6. Porque quando eu me blindo da armadura, as palavras dele param no escudo. E quando param no escudo, isso não toma o meu coração. E esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque as pessoas estão tentando vencer tentações terrenas, tentando vencer o pecado, sem buscar quem realmente vai te sustentar longe dele, certo? Porque igual eu falei, quando eu busco a Deus, eu me apaixono mais por ele. Quando eu busco a Deus, eu escuto as verdades que ele diz sobre mim. Então ele diz, você é amado, você merece, você é vencedor. Você é mais do que vencedor. Eu te amo como filho, eu te amo como filha. E aí, tipo assim, quando você escuta essas verdades, as verdades de Satanás dizendo algo sobre você, são pequenas demais. Então, quer vencer? Tipo assim, corte as raízes, seja um fugitivo, mas até o processo de maturidade. Sabe por quê? Porque alguém que corta o Instagram por causa de pornografia, Deus depois quer usar ele no Instagram para poder ser bênção. E se ele não tiver mais Instagram, ele vai ser um fugitivo para sempre do Instagram. Sendo que Deus dá uma ferramenta tão poderosa como uma rede social para que você seja canal de bênçãos. Hoje eu falo para você, no meu Instagram eu não sigo ninguém que gera nenhum tipo de atração. Eu não sigo ninguém que me traz qualquer tipo de lembrança. E quando eu vejo algo que de alguma forma isso liga um start em mim, a primeira coisa que eu faço é parar de seguir. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso cortar as raízes. Mas enquanto eu corto as raízes, eu preciso fazer manutenção da minha fé. Manutenção de quem eu sou em Cristo. Caramba, isso é muito forte. E o que você falou é muito real. Cada vez mais as pessoas, no contexto geral, têm se escondido atrás da Bíblia. Sim. Quantas pessoas a gente vê ministrando e falando e que ainda estão nesse lugar? Não que elas sejam piores que nós, não, mas é exatamente isso que você falou. Fugitivos eternos do pecado. Caramba. E aí, isso é porque muito quem forte. foge não tá perto, certo? Mas ainda ama. Caraca. A questão é que a gente tá com uma igreja cheia de fugitivos. Que, tipo assim, não estão perto do pecado. Eles não vão mais na festa. Eles não publicamente, eles não se vestem como... Mas o coração Ainda tá lá. Entendeu? Esse que é o problema da geração cristã que nós vivemos. De todas as idades. É que nós já não parecemos mais o mundo. Mas nós não transformamos nossa mente. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai. Nós paramos não conformar. A gente não se conforma, a gente não se parece. Né? Porque transformar no original, nesse texto vai dizer, não se amoldem, não se pareçam. Não é tipo assim, não sejam iguais. É só tipo assim, não se amoldem, nem se pareçam. Esse texto quer dizer, certo? Mas transformais, quer dizer o quê? Metanoia, no original. Transformação de mente. Então, tipo assim, não adianta eu não trair a minha esposa, mas quando passa uma mulher na rua, os meus olhos atraem, sabe?
Eu falo isso, cara, quando eu discipulo homens. A partir do momento em que você assiste pornografia, você está traindo a sua esposa. Isso dói neles. Sim. Porque traição, quando a gente usa esse termo, o cara fala, não, mas eu nunca traí a minha esposa. Mas você tem caído nisso. E não para gerar um julgo de acusação, mas sim um senso de responsabilidade e apego na palavra. Caraca. E você acha que falta isso nas igrejas hoje em dia? Tratar esse assunto de uma forma mais aberta, não tão como um tabu? Não só esse, como vários. A gente hoje... a gente começou... a igreja ela tem várias estações. Então, a gente vê que a igreja ela vai passando por estações e algumas coisas que a igreja não aceitava, elas começam a aceitar, certo? Algumas coisas que eles julgavam, eles começam a não julgar, mas eles começam a deixar outras coisas de lado, né? Eu tinha até... O Senhor tinha trago algo no meu coração sobre a diferença do tempo que nós vivemos com uma igreja... Com a diferença das igrejas, certo? Porque, pensa comigo, hoje nós temos uma igreja sofredora, uma igreja com perfil que é muito sad, que é muito para baixo. Todo mundo é muito, ai meu Deus, só adorar o Senhor, né? Viver a tribulação por Ele é maravilhoso. E não tem problema isso. Mas essa mesma igreja precisa entender que existe uma igreja triunfante. Existe também. Nós passaremos sim. A palavra vai dizer que no mundo tereis aflições. Outro texto vai dizer, lance sobre mim as suas ansiedades. Então terá aflições, terão ansiedades. Sim, essa é uma igreja que sofre coisas, né? Nós mesmo hoje estamos passando por um processo, certo, de cura. Por quê? Porque nós perdemos um filho, certo? É um momento sofredor, certo? Mas nós não podemos deixar de cumprir aquilo que o Senhor nos diz como uma igreja triunfante. Não uma igreja triunfalista, que só prega que vai dar certo, que vai dar certo. Não, mas triunfante, porque a palavra vai dizer que há uma igreja gloriosa. Deixa eu só... aqui em Romanos 8:17 vai dizer assim, ó. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos ou sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então entenda comigo, se com ele a gente padece, e a gente participa da dor dele, participa da cruz com Cristo, nós também participamos do trono. Nós participamos com ele de algo glorioso. Então, tipo assim, nós precisamos entender que a igreja que nós estamos hoje, a igreja que nós vivemos, é uma igreja, sim, que é sofredora. Sim, nós passaremos por tribulações, nós teremos dificuldade, mas nós não podemos ser um crente ansioso, depressivo na presença, sabe? Que a gente vai para a igreja para chorar as nossas mágoas. As nossas músicas só são músicas tristes. Tem igreja que não tem mais adoração animada, a gente só canta worship. E eu amo worship, eu amo, de verdade. Mas a gente não pode ser só uma igreja que alimenta nosso lado emocional. Nós precisamos também declarar a palavra e lembrar que nós somos uma igreja triunfante com o Senhor. E que nós estamos assentados com Ele ao trono, que nós somos co-herdeiro com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então nós somos uma igreja triunfante. Então eu olho para a nossa sociedade hoje e essas igrejas, elas começaram a se preocupar com coisas que não mudam realidades. Hoje, no nosso contexto, a igreja briga com a igreja. Sim. Hoje, na nossa cidade, a gente vê igrejas que membros discutem com outras igrejas por causa da doutrina que é diferente. Sendo que, quando a gente aponta para a palavra, a Bíblia nos ensina que nós devemos, como reino, ser unânimes. Em vários trechos, um trecho fala sobre unanimidade, outro trecho fala que nós somos um corpo e que o corpo ele tem membros diferentes, certo? Então a mão não dá para ser pé, sabe? O nariz não dá para ser orelha. Cada um tem a sua função e a sua importância. Se eu perguntar para você, Isa, você trocaria ter um dedo para ter mais uma orelha? Não, melhor não, né? Melhor não. É tipo assim, mas eu canto bem. Você trocaria, então, tirar uma orelha e ter duas bocas? Não, mas a gente está fazendo isso como igreja. Entendeu? Caraca, A gente está trocando as funções dos membros e ansiando ser o que nós não fomos chamados para ser. E aí a gente começa a brigar igreja com igreja, certo? Igual o texto vai dizer que a mão queria ser pé, o pé queria ser mão, a parte do corpo queria ser outra parte do corpo. Tem como ser? Não tem como. Mas a palavra vai dizer que nós deveríamos ser unânimes. O que é isso, ser unânime? Unânime não é todo mundo fazendo a mesma coisa, certo? Sim. Unânime é cada um fazendo algo que foi chamado em prol da mesma coisa. Isso é ser unânime. Isso é ser um reino unânime, uma igreja unânime. Porque Cristo ele volta para buscar uma igreja unânime.
que cumpre o seu papel, que é obediente no processo e que realmente experimenta as verdades que ele deixou em obediência e que desfrutam de um tempo glorioso com ele. Então, mas a igreja está deixando. Sim, hoje a gente está muito assim, é tudo o extremo. Porque a igreja, por exemplo, a gente não pode falar sobre o homossexualismo na igreja. Senão os irmãos, não, mas eu acho que não é assim, eu acho que é demônio. A gente tem muito tabu dentro das igrejas, e aí nasce uma igreja que, sim, nós aceitamos. Não tem problema você ser homossexual, entendeu? Não e aí trata, né? E aí a gente vive dois extremos, um que não aceita e um que aceita. Nenhum dos dois trata. Nenhum dos dois ama. Nenhum dos dois cumpre aquilo que Jesus faz. A gente fala que Cristo ele se assentou com a prostituta, mas parece que ela não era prostituta. Se a gente busca ser igual a Cristo, quantas prostitutas estão tendo acesso ao evangelho pela igreja brasileira? A gente vai num lugar, igual a Várzea Grande, ali perto do aeroporto, e a gente, tipo assim, fala, Deus me livre passar perto, Deus me livre fazer alguma coisa. Quantas igrejas estão fazendo trabalhos pontuais ali? Mas não só ali, com um morador de rua, alguém que está em estado de rua hoje, né? Com alguém que é usuário, certo? E eu vim do rap, eu vim da rua, mano. Sabe? Eu, tipo assim, eu tinha vergonha de dizer pros caras que eu era cristão. Mas chegou um tempo em que o Senhor falou, ou você se posiciona, certo? Ou eu arrancarei a autoridade que você terá nesse meio. E hoje eu posso dizer pra você, sabe? Por vários momentos, eu vi, tipo assim, os meninos fumando maconha e eu falando de Cristo pra esses caras. Isso parece loucura, tá ligado? Mas muitos deles foram impactados pelo evangelho. E alguns deles hoje não têm mais a vida que têm. Então, tipo assim, a gente precisa entender que hoje a igreja está gastando tempo demais fazendo coisas que não foi chamada para fazer, sabe? E deixando de fazer o principal, que é amor. Porque também a palavra nos diz que você pode ter tudo, se não tiver amor, de nada valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é. Só que se não tiver amor, de nada valerá. É exatamente isso, Agner. Eu sempre bato nessa mesma tecla e algumas pessoas falam, meu Deus, Isabela, de novo, mas é real. O que você falou é muito interessante, até da questão da prostituta. Quantas de nós, né, até nós mulheres, principalmente nós, que a gente tem um pouco de ego, isso é fato, nós estamos assim crucificando elas, a gente nem sabe o motivo, o que levou ela a fazer aquilo ali. E no lugar de olhar com os olhos de Cristo, olhar com aqueles olhos da cruz, que Cristo com certeza deve ter olhado para nós, eu tô aqui porque eu amo vocês, sabe? A gente não tem mais se colocado nesse lugar, Agner, e é tão incrível que você pontuou isso, porque o amor é um tabu dentro da igreja. Sim. É muito fácil falar que Cristo é amor, mas é muito difícil a igreja em si amar. Amar igual Cristo, né? Exato. É muito clichê você chegar no altar e falar, nossa, gente, Cristo é amor, nossa, Ele nos ama. Mas e você? Você tá amando quem? A gente só sabe manifestar o amor fraterno. Exato. Não o amor ágape. O próprio exemplo que você usou da pornografia, nossa, mas o irmão vê uma coisa, né, que não é muito legal. Então, você já faz assim com o irmão. Sabe? E o que você falou sobre o homossexualismo é muito interessante. E eu sempre falo sobre isso com a minha mãe. Que falta a igreja tratar essas pessoas. Sim. Por que existe essa raiz? Por que essa pessoa age dessa forma, sabe? E olhar com esse olhar de amor. Nossa, é muito incrível isso que você pontuou. E já pegando o gancho que você falou sobre fazer aquilo que Cristo tem nos chamado a fazer, como que começou o seu campo missionário? Eita. Eu cresci com os meus pais sendo missionários, sabe? Meus pais implantavam igrejas, né? Na forma deles, né? Eu lembro de ver minha mãe algumas vezes ir para algumas missões, né? E meu pai com histórico de missões também ali. Olha, eu fiz isso, trabalho nisso, trabalho naquilo, né? Hoje, por exemplo, eu prego às vezes dentro do presídio, certo? Eu entro no presídio e agora eu tô na grade de professores de teologia. A gente abriu um seminário teológico dentro da penitenciária central do estado. Eu sou um dos professores que ministra uma das matérias dentro do presídio, de teologia. Que máximo. Só que aí parece que é algo novo pra mim. Não, mas meu pai fazia isso quando ele era novo, sabe? Eu olho assim, tipo, eu conheci minha esposa no sertão do Piauí, em uma missão. Sério? Sim, nós nos conhecemos em uma missão no sertão do Piauí. E aí, a gente tinha amarelo tudo, mas quando eu era moleque, minha mãe ia pra missões, sabe? Do Jesus Salva, tipo assim, Jesus para todas as nações. Minha mãe vestia de amarelo e ia para missões.
Então, isso me aponta para uma realidade de legado, certo? Meus pais acertaram e erraram muito no processo, certo? Sim. Na igreja, como na vida, assim como nós erramos. Mas eu creio que o meu chamado missionário, ele começa numa raiz familiar, entendeu? Por isso que eu falo, mas os pais dos meus pais não eram assim. O que isso liga como alerta pra gente? Nós, mesmo se a gente não teve, a gente pode ser para os nossos filhos. Então, isso também liga em nós um senso de responsabilidade paterno, de tipo assim, cara, quão de Jesus eu preciso parecer para que a minha filiação veja Jesus em mim, ao ponto de querer parecer com Cristo, certo? Então, o meu legado nasceu na minha família, né? No contato que eu tive com o Evangelho, até antes de ter experiências com Cristo. Mas, a primeira missão que eu fui fora, porque aqui em Cuiabá eu tinha feito algumas missões, já tinha ido em Boca de Fumo com alguns caras, já tinha, tipo assim, ido no lixão evangelizar, já tinha ido ali no Beco do Candeeiro, já tinha feito algumas ações aqui, pontual. Só que para mim era muito fácil. Muito fácil. Não que seja fácil a estrutura de fazer isso rotineiramente, mas no meu coração eu falava, tipo assim, cara, eu preciso me desafiar um pouco mais. Eu preciso, tipo assim, ter experiência. E aí eu começo a buscar algumas oportunidades que eu possa realmente experimentar, né, essa vida missional. E aí eu fui pro Sertão do Piauí, já 4 vezes, né, servir o sertão. Foi a primeira vez que eu fui e eu pedi pro Senhor confirmar no meu coração se aquilo fazia parte de mim ou não, né? Eu lembro de um episódio, pra você ter uma noção, que antes de eu ir pro sertão, eu falava, Senhor, o que o senhor fala mesmo? Que eu entrei naquele conflito de identidade cristã, sabe? Tipo assim, será que o Senhor existe mesmo? Será que se eu morrer, será que não acabou? Isso são mentiras que Satanás ele quer que a gente acredite. Sim. Então eu deitava na minha cama e aí eu ficava me questionando. E se no final disso tudo tiver, sabe? Tipo assim, não tiver mais nada? E se no final disso tudo Deus não existir? E eu já era da igreja, eu já liderava. Só que mesmo assim a minha mente ainda era roubada para minha incredulidade, certo? E aí eu falei pro Senhor, Deus, a parada é o seguinte, estou indo pro Sertão do Piauí servir pessoas, mas eu ainda tenho, às vezes, uma dúvida. E eu queria ser sincero com o Senhor. Eu ainda tenho dúvida. O Senhor consegue me provar que o Senhor existe de alguma forma? Meu Deus. Né? E é doido isso porque, assim, Deus ele não tem obrigação de suprir as nossas expectativas, certo? A gente, às vezes, trata Deus como nosso servo, não como nosso Senhor. Fala, Deus, prova para mim. Deus, eu te dou tantos dias para você fazer isso. Olha, eu vou fazer um propósito até 15 dias que o Senhor vai responder. Deus não tem obrigação de responder nada. Deus, ele não é o nosso servo. Nós somos servos dele. Mas ele é tão bom e gracioso que a minha oração de tipo assim, Senhor, se prova a mim, eu quero, sabe? Eu quero ter uma prova irrefutável. Uma oração sincera, né? Ele fez. Só que não da forma que eu imaginava. Porque eu queria ver anjo, eu queria ver um trem sobrenatural, eu queria ser arrebatado no espírito. E aí eu trombei um demônio no meio do sertão do Piauí de noite. Meu Deus. Sabe? Uma pessoa possessa, uma senhorinha. E essa história é longa, não vou entrar em detalhes, mas eu precisava resolver um problema, uma questão ali de algo que eu nunca precisei resolver. Que eu já tinha ouvido falar, já tinha visto meus pais resolverem, mas uma possessão, quando você está exposta a ela, e eu era o líder do grupinho que a gente estava, de 4 pessoas, eu precisava resolver, eu era a autoridade do grupo, eu precisava resolver isso. E eu lembro de, tipo assim, algo dentro de mim dizer, você queria uma prova irrefutável, agora o resto da sua vida, você não tem como duvidar que o espiritual existe, certo? E agora você pode escolher, né? Em que crer, né? De forma genuína, né? Então, eu, a partir dali, a partir da minha primeira vez que eu pisei no sertão do Piauí, eu vivi algo tão forte. Eu falei, cara, se Deus é real, certo? Se o reino é real, e a palavra nos diz para gastar a nossa vida no ide por todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, eu comecei a, tipo assim, isso queimar no meu coração. Ide significa enquanto eu estiver indo. Ide não é tipo assim, larga o seu trabalho, larga o trabalho que você faz e vai pregar na África. Não, o ID, ele aponta para um lugar tipo assim, enquanto você está sendo professora, seja Jesus. Enquanto você está sendo médico, seja Jesus. Enquanto você é artista, manifeste a glória de Deus. Isso é o ID. Enquanto você estiver indo, certo? Ide por todo mundo pregai o evangelho. Pregar o evangelho é exatamente isso, pregar o evangelho a toda criatura. O que é toda criatura? As pessoas que são diferentes de mim. Só que Deus ele tem um chamado específico para cada um. E ele chama alguns para ser médico,
alguns para serem apresentadores, alguns para serem artistas, alguns para serem cantores. Deus chama pessoas específicas para isso, mas Deus também chama pessoas para o campo missionário integral. E esse foi um convite que ele me fez a partir disso. E aí minha vida se transformou por inteiro. E eu comecei a viver experiências. Eu tive o privilégio de ir para a África, então, tipo assim, eu fui para a África, vivi uma das missões mais loucas da minha vida, trombei uma realidade que eu nunca imaginei que existia. Porque a gente vê pobreza, a gente não sabe o que é pobreza no Brasil. E aí a gente fala, cara, mas em tal lugar, eu fui no sertão do Piauí, eu fui no lugar onde não chega nem recado, sabe? A gente vai em lugares que as pessoas nunca escutaram falar de Jesus, isso é real, Brasil, sabe? Nunca escutou, não. Aldeias indígenas que nunca escutaram falar de Jesus. Mas Jesus, como assim não? Não. A gente foi para Ilha do Marajó agora, a viagem missionária extremamente longa. Eu gastei para ir pro Marajó o que eu gastei para ir pra África, praticamente. Tá ligado? Meu Deus! E eu acompanhei tudo, tá, gente? A gente ficou 18 horas só de barco do mini-rede, 30 horas de ônibus, sabe? Mais 16 horas de carro. Tipo assim, era uma missão muito longa. E que eu tô falando isso, eu fui em lugares, mas na África existe um nível de pobreza e de aprisionamento, assim, na pobreza, é absurdo. Me desconhecia. E eu chorava por conta disso. E eu sentia que eu tinha responsabilidade com aquilo. Mas aí eu comecei a ser pontual com o Senhor e perguntar o que ele queria que eu fizesse, né? E aí eu queria mudar para a África, e aí eu voltei, e aí eu já tomei uma pancada do Senhor, né? Porque eu queria servir outra nação, mas eu não queria servir com integralidade a nação que eu morava, tá ligado? Eu ia largar tudo para ser missionário na África, mas e aqui? E Cuiabá, e Mato Grosso? E a realidade que eu estou inserido? Por que eu não posso ser integral aqui? A gente precisa entender que a nossa missão, ela começa em casa. A nossa missão começa na nossa vizinhança. A nossa missão começa na cidade que a gente está, na igreja que a gente está, com o recurso que a gente tem. Né? A nossa missão precisa ser startada no lugar que a gente está. E quando nós estamos maduros e preparados, o Senhor nos envia. E aí começa a nossa vida missional, certo? Até mesmo antes de eu conhecer minha esposa. Conheci ela no sertão do Piauí na terceira vez que eu fui para lá. Né? Que bênção. E aí, eu fui pra África, eu tipo assim, viajei para alguns lugares em missão. Eu era atleta profissional de judô, fui atleta durante 10 anos profissional. Então, eu viajava muito o Brasil e o mundo. Então, para mim, aquilo era uma missão, eu entendi. Então, eu era, tipo assim, Jesus através de palavras, de abraços para atletas, sabe? Eu ia nas igrejas que eu ia, eu fazia contato, levava atletas para a igreja comigo. E aí, o meu campo missionário era onde eu estava. Até o final do ano, que foi o tempo em que o Senhor nos pediu uma entrega, né, literalmente integral, 100%. E eu tenho visto o trabalho que vocês têm feito. Eu vi vocês deixando alguns jovens no aeroporto, né, essa semana. Uhum. E aquilo lá queimou tanto no meu coração, porque que lindo ver outras pessoas sendo discípulos mesmo. Uhum. Indo fazer aquilo que o Senhor chamou você há um tempo atrás para fazer. Como você se sente vendo esses jovens assim? Eu acredito que o coração deve... Com certeza. Essa estrutura de missionários, por exemplo, que estavam com a gente no final de semana, a gente recebeu um time de missionários que estava indo para Venezuela, para Bolívia, né? E aí no sábado e no domingo a gente recebeu alguns que estavam indo justamente para o Piauí, né? Mas esses missionários, eles são missionários da Jocum. A nossa casa é uma casa missionária. Então, a gente tem uma casa muito grande que a gente recepciona as pessoas, recebe pessoas ali. E que, tipo assim, que pessoas são alcançadas a partir do que é gerado. A gente tem uma sala de oração em casa. E aí, tipo assim, é um lugar diferente. A nossa missão, ela tá literalmente muito prematura ainda. A nossa missão, ela ainda está no processo inicial da missão. E eu falo isso porque a gente tem vivido um tempo de planejamento para os próximos projetos. Eu dei aula em projeto social durante 10 anos. Sou formado em educação física, fui atleta profissional. Eu dei aula de judô, dei aula de sociologia, cidadania, mercado de trabalho. Trabalhei com arrecadação de recursos, né? Tipo assim, eu trabalhei em várias coisas dentro de projetos sociais. Então, isso queima o nosso coração. Porém, Deus tem trago uma direção para a nossa vida e, tipo, servir isso como Jesus de uma forma bem intencional. Então, a gente tem um sonho de ter uma escola missionária, né? A gente tem um sonho de ter um projeto que realmente exale Jesus, que as crianças sejam discipuladas antes do esporte, que não seja um tempo só para fazer isso. E a gente acredita que chegará o tempo em que nós prepararemos missionários para envio local, estadual, nacional e internacional, certo? Mas esse é um planejamento que Deus tem no meu coração, né? Um desejo do meu coração, que a gente ainda está estruturando e carregando isso, porque a gente está vivendo a missão integral agora tem 7 meses, que a gente saiu dos nossos bons empregos,
com bons chefes, um contexto totalmente cristão, uma galeria cristã, onde a gente trabalhava, e o Senhor nos chamou para realmente ser dependente dele. Então, 7 meses com o Senhor pagando nossas contas. Não sabemos como. Hoje eu sou artista, né? Minha arte tem viajado o mundo, tem chegado em lugares, mas a gente sabe o quão difícil é ser artista em um país onde a cultura artística ela não é tão bem implantada e consolidada. Então, hoje a gente vive numa cidade que não consome tanta arte, mesmo sendo tão cultural, ela não consome tanta arte. Então, não é fácil ser artista em Cuiabá, mas é a ferramenta que Deus nos chamou para fazer. Então, hoje a gente tem a arte como parte de sustentação do nosso ministério, mas a nossa vida ministerial, né, a nossa vida missionária, ela tem sido totalmente dependente do Senhor nesse tempo. Que E é bênção. isso. E eu acho que mais incrível do que fazer arte, todo mundo que acompanha aqui já sabe o tanto que eu amo. Eu amo rap, eu amo trap, eu amo tudo isso. E eu sinto muita falta disso nas igrejas. Sim. Até teve um convidado que eu trouxe aqui no podcast e ele falou justamente sobre isso. Que ele falou uma coisa tão interessante, Agner, vou compartilhar com você agora, porque eu senti de falar isso agora. Que o louvor, ele é do Senhor. Sim. Toda a arte, todo o ritmo é do Senhor. E por que o inimigo tem tentado tanto roubar alguns ritmos? Porque ele sabe que aquilo não é dele. E tudo que o inimigo tenta roubar é muito claro que é do Senhor. E é isso que eu tenho visto acontecer com tantos ritmos que agora estão entrando de vez na igreja. O rap, Sim. o trap, sei lá, outros tantos ritmos que estão abrangendo. E o Senhor tem usado pessoas nesse lugar. E eu fico muito feliz de ver a manifestação da arte crescendo cada vez mais. E é por isso que eu valorizo muito o seu trabalho. Inclusive, gente, o Agner fez uma mala pra mim. Dona Edna me deu de presente que, olha, onde eu vou... Eu até tive a oportunidade de falar pro Agner. A primeira viagem que eu usei ela foi a pedido do Senhor mesmo. A gente orou por essa viagem e o Senhor nos conduziu. E foi um passo muito grande dentro do meu chamado. E a sua mala ter feito parte daquilo foi muito especial. Pode parecer clichê o que eu vou falar, mas toda vez que eu olhava, Agner, para todos os detalhes que eu via na mala, eu via exatamente quem o Senhor queria que eu fosse. E aquilo foi muito ministrado ao meu coração. E é por isso que eu posto tanto ela lá no meu Instagram. Porque realmente falou muito comigo. E, aproveitando que você tá falando de arte, que você é um artista que traz muito, 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 assim, pra gente a imagem de Cristo através dos seus trabalhos, o Agner tem mais uma missão que eu vou entregar aqui pra ele agora. Mais um passo dentro do meu chamado, mais um passo dentro daquilo que o Senhor tem pra mim. E eu falando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu preciso... Que ela que pensa nos meus looks. Falei, mãe, eu preciso de uma roupa que fique marcada pra sempre. Que toda vez que eu olhar, eu vou saber que foi aonde o Senhor me chamou pra estar. Amém. E pra isso, eu preciso que seja algo exclusivo. E foi na hora, eu falei assim, mãe, é o Agner que vai fazer. A gente sentado na cozinha, tomando café. E ela falou assim, Isa, eu super topo, tô dentro. E é por isso que eu vou entregar dentro do meu saquinho aqui no programa, tem até um entendeu? Saquinho personalizado. Exatamente. Eu vou abrir pra galera ver antes. Por favor. E sigam o Agner lá no Instagram, me sigam pra vocês verem o resultado daqui uns dias. Tá pegando aí? Não é bem uma jaqueta, né? Um blazer jeans, mas que em breve, meus amigos, vai ser assim, ó, uma bênção pra galera do Instagram do Agner, ó. Fica de olho aí, que o negócio vai ser diferente. Vai ser em nome de Jesus. Eu mandei as referências pra ele e falei assim, Agner, agora cor, o resto, tenho certeza que na hora que você estiver fazendo, o senhor vai falar com você. E é isso. Sigam a gente pra vocês verem o resultado em breve, viu? Ai. Obrigado, vai dar certo, com certeza. Não, tem que dar certo, né, Agner? Pelo amor de Deus, ó, tô confiando em você. A arte é bênção do Senhor, né? Eu falo que a essência criativa que Deus me deu, né, manifesta muito a glória dele. Porque nós somos imagem e semelhança e nós somos criativos. Uns lapidam um pouco mais, outros um pouco menos. Uns exercitam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas é fato que é uma ferramenta, uma essência do próprio Criador, né? Então, não tem como não manifestar isso. Deus me convidou, né, a manifestar isso através da arte visual. Então, hoje eu faço jaqueta. Essa aqui, inclusive, foi a primeira jaqueta que eu fiz. Sério? Essa aqui, pra mim, tudo começa, tipo assim, eu fiz uma jaqueta pra mim, porque eu tinha vontade de usar, ó, as costas, como é que é? Uma jaqueta que eu fiz pra mim aí, meu aniversário de 26 anos, né, uns anos atrás. Hoje eu tô com 30, então já tem mais de 4 anos.
que eu fiz pro meu aniversário. E e começou esse lance de jaqueta a partir disso. Então, eu fiz uma para mim, as pessoas acharam legal. Eu fiz uma pro meu pastor, né? Pastor Hugo. E aí, as pessoas começaram a ver. E aí, começaram a me procurar. E aí, hoje, eu já nem sei para onde mais foi, né? Foram muitos anos aí, esses últimos anos, produzindo coisas, né? Hoje, eu me especializei em mala. Hoje, eu customizo muita mala de viagem, né? Muita mala mesmo. Mas eu ainda customizo bastante jaqueta também. Que bênção. Mas hoje eu customizo qualquer coisa. O microfone, o drone, o carro. Bom saber tênis, disso, hein? A parede, tudo. Gente, eu tava falando assim, esses dias, que quando eu casar, espero que seja logo, Senhor, por favor, esteja pronto, brincadeira. Aleluia. Eu quero um quadro também personalizado Amém. do Senhor na minha parede, da minha sala, entendeu? E olha só como a arte comunica. Não tem um lugar que eu passe com a minha mala que a galera não olha. É impressionante. Aí já tem logo um Jesus assim atrás, escrito bem grande, e aquilo ali fala com tantas pessoas e a gente nem sabe. Então, Isso assim, é verdade. Eu comecei a customizar mala, né? Obviamente que no início eu não entendi o porquê que o Senhor queria tanto soprar, mas ele foi bem claro assim para mim que mala é uma coisa que representa a mudança de estação, né? A pessoa está num lugar e vai para outro lugar. Então é uma estação, ela transiciona. E nesse período de estação, ele queria ser visto, né? Eu não posso estar nesses lugares onde as malas têm chegado, né? Mas o nome dele, a manifestação dele, sabe, o lembrete. Eu tento fazer sempre malas personalizadas mesmo, para que ela se pareça com a pessoa, para que ela olhe, só que sempre junto, tem uma identidade de Cristo. Então, seja a pessoa cristã ou não, sempre na mala dela, no produto dela, ela vai ter uma identidade de Cristo ali. Primeiro, porque eu sou cristão e manifesto a glória de Deus através da arte, porque sempre vai ter uma frasezinha escrita ali, Jesus é suficiente, e também porque o Senhor vai me dando direções enquanto eu pinto. Então, daqui 10 anos, a pessoa, tipo assim, ela pode estar com a mala e, tipo assim, olhar e aquilo falar com ela, assim como tem acontecido, sabe? As pessoas, depois de muito tempo, elas olham para aquilo que foi feito e falam, meu Deus, Deus falou comigo através disso, através daquilo. E aí a gente, né, eu creio que foi um convite do Senhor, assim, para eu poder participar disso com ele, né? De poder manifestar a glória dele em aeroportos, né? Em cidades diferentes, participando da viagem, de sonhos de pessoas, de anseio de pessoas, de trabalho. E tem sido um tempo abençoador. o Senhor é poderoso e fiel sempre. É isso, eu sempre falo isso. E agora, falando de manifestação de arte, uma vez a minha professora de canto falou para mim, Águida, que a voz era a manifestação do Espírito. Porque Sim. eu canto, né, e tudo mais. E eu queria te convidar a fazer um improviso aqui pra gente. Você que veio do rap, entendeu? Sobre o dia de hoje. Eu sei que... Vou até entrar num assunto delicado agora, mas, claro, com muito respeito. Vocês acabaram de passar por uma perda. Sim. Mas é nítido ver a glória de Deus na vida Sim. de vocês. É nítido ver a presença de Deus no que vocês carregam. Vocês chegam e o ambiente muda. E isso não é por vocês. Isso é pela unção que está sendo derramada na vida de vocês. Amém. E eu tenho certeza que esse tempo de espera para esse filho de vocês é porque Deus tem algo grande. Claro, com certeza. Muito maior do que aquilo que vocês possam pensar ou imaginar. Talvez esses jovens que hoje vocês discipulam para ir para as missões sejam um preparo Claro. para aquele que o Senhor Amém. quer levantar através do ventre da sua esposa. Amém. Então, mesmo creio nesse muito. dia triste, você me ensinou a continuar olhando para a cruz. Eu sempre falo isso, mas às vezes eu esqueço de olhar para a cruz. E hoje, nesse dia em específico, você me ensinou que a dor não paralisa, Sim. ela avança. Então, Isso é algo muito real, porque assim, a gente descobriu 3h30 atrás, né? Para quem tá assistindo, a gente estava grávido, né? Eu descobri essa semana. E aí a gente, 3h30 antes de vir para cá, a gente fez o ultrassom que confirmou, né? Que a gente teve um aborto espontâneo. Minha esposa teve um aborto espontâneo. E é um momento delicado. Mas uma coisa que o Senhor tem me ensinado é que no céu não haverá dor. No céu não haverá luto. No céu não haverá dificuldade. O tempo que eu tenho para glorificar o Senhor e manifestar a glória dele em meio à dor é o tempo que eu tô hoje. E se eu for guiado pela minha dor, em uma fase de dor, eu não vou levar transformação e resposta para a vida de outras pessoas. Então, mesmo no dia de dor, de dificuldade, eu preciso responder às agendas que o Senhor tem colocado na minha mão.
certo? Eu já fui evangelizar com muitas dores. Eu já fui evangelizar com dores emocionais e físicas. Eu já fui falar sobre o Senhor. Eu já fui pregar não querendo pregar. Mas eu não posso deixar de fazer isso pelo que eu sinto. Porque eu não adoro a Deus pelo que eu sinto ou que eu estou sentindo. Eu adoro a Deus por quem Ele é. Estar aqui para mim é uma resposta disso. Tipo assim, conseguir, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, manifestar a glória de Deus e realmente ser resposta para outras pessoas. Porque eu não sei em quem chegará esse testemunho, quem chegará esse podcast, né? E eu não vim vitimizar esse processo. Pelo contrário, dizer para você que em meio à dor, em meio à dificuldade, existe um Deus que permanece sendo bom. E hoje eu tenho entendido isso e aprendido com isso. No céu, eu não teria a possibilidade e o privilégio de adorar Ele em meio à dor. Lá será a felicidade, lá será a glória. E eu adorarei Ele em meio à felicidade e glória. Mas aqui na terra, eu não posso deixar escolher os dias que eu devo adorar Ele, porque Ele é bom todos os dias. Então, eu preciso ser bom nos meus processos em obediência para Ele todos os dias. Poderoso, meu Deus! Tem até um louvor da harpa que eu gosto muito que fala: ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, Amém. de ti. Glória a Deus. É isso. Amém. E aí, Agner, bora? Bora. Bora. Soltar o beat aqui, espero que fique bom aí. Vamos ver se vai dar certo. Tô ansiosa. Ei. Vamos lá. Então eu chego aqui agora só na improvisação, porque com certeza eu vou rimar com muita unção. É desse jeito e no verso não sou cruel, porque eu tô exalando a essência de Cristo que está no céu. Digo ei, digo ho, Ele é o meu rei. É desse jeito assim, no beat eu sou sensei, transformando as histórias, mudando memórias. Jesus Cristo é aquele que muda toda a trajetória. Só que eu te digo que Ele te ama. Tamo aqui rimando com você, Bragato no programa. Que eu te digo como não tô no crash. Eu vou rimando assim porque nós tá no podcast. E esse é o papo, sei que é de Deus, porque com certeza Ele tá zelando pelos seus. E eu te digo que esse é o bagulho. Se você está feliz, bate palma e faz barulho. Imagina uma multidão. Ei! Tá doido? Jesus. Hey. Eu acho que o Agner tinha que fazer um movimento assim lá na Praça Popular de Cuiabá, tá? Eu Eita acho. glória. Vocês não acham? Agner, que bênção. Amém. Meu Deus. Poderoso. E o nosso programa já tá chegando ao fim. Não tinha jeito melhor de finalizar. Mas antes, vocês sabem que a gente sempre faz uma gincana aqui, tá? Eita. É uma gincana, não pode pensar. Eu falei e você falou também. Eita, Jesus. Quando você estiver pronto, você me fala. Eu tô pronto, eu acho. Então, bora. Uma palavra, Jesus. um versículo, Eita, Josué 9. um louvor, Vai valer a pena. um hobby, Arte. um esporte. Judô. Sua família é? Maravilhosa. Deus é? Maravilhoso. Ah! Que bênção, Agner. Eu quero muito agradecer você, Obrigado. a linda, maravilhosa, pela presença aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas Amém. através da sua. Pra mim, assim, é uma dádiva de Deus poder receber vocês aqui. É um presente mesmo. Muito obrigada. E eu tô ansiosa pra minha jaqueta. Ha! Daqui um dia tá pronto, se Deus quiser. É isso. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo tempo, pelo convite. Creio que foi um papo que nos edificou e que com certeza pode edificar a vida de alguém, né? Mas eu já me sinto privilegiado de poder participar. Obrigadão de verdade. Que bênção. E óbvio que eu quero agradecer a todo mundo de casa que ficou até aqui acompanhando a gente. Aproveita, já segue o Agner, já segue o trabalho do Agner. Eu sei, assim, que vale muito a pena acompanhar os trabalhos missionários que ele faz. Eu fui muito edificada muitas vezes e eu sempre respondo lá quando o Espírito Santo
ministra meu coração sobre algo que eu vejo. Então, eu convido vocês a realmente seguirem e acompanhar essa família que é poderosa no reino de Deus. Então, beberes, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Lembrando que todos os sábados estamos aqui a partir das 13 horas, na TV Capital, canal 9.1 e no nosso canal do YouTube. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra tão poderosa. Um beijo e até o próximo sábado. Tchau!